Olá, começa agora o programa Agenda Aparecida, o primeiro programa de entrevistas do canal da Cidadania de Aparecida, a TV da cidade, já disponível na internet e em breve na TV aberta. Hoje vamos conversar com a professora Nilda Simone e com o professor de História, César Araújo. Nesta edição do programa Agenda Aparecida, vamos conversar com o professor de História, César Araújo, e com a professora e pesquisadora Nilda Simone, sobre a emancipação política de Aparecida. A cidade completa 55 anos de emancipação política. Como isso ocorreu? Qual foi a evolução de Aparecida nas últimas 5 décadas? Neste programa, pretendemos debater estes e outros assuntos. Olá, professor. Olá. Muito obrigado por aceitar o convite do canal da Cidadania de Aparecida para falar um tema tão importante para a cidade, que é a emancipação política dela. Eu que agradeço, é muito bom poder falar de Aparecida, objeto de trabalho nosso, né, e como habitante, como trabalhador em Aparecida, e pesquisador também, então é interessante. E parabenizar por esse canal, por trazer mais um benefício para a população de Aparecidense. Muito obrigado. Obrigado, professora e pesquisadora Nilda Simone. Estamos aqui, aliás, com o livro de sua autoria, Um Olhar sobre Aparecida, História e Cultura, e tenho a grata satisfação de poder entrevistá-la hoje para o canal da Cidadania de Aparecida. É muito bom falar sobre Aparecida. Eu fico lisonjeada pelo seu convite, uma pessoa que muito estimo, e acredito que a nossa contribuição, né, César, será, assim, de grande valia para estudos posteriores, porque nós, além de pesquisarmos sobre a história da cidade, a gente gosta muito de viver aqui e vivenciamos a nossa infância, a nossa juventude, e agora nós somos adultos, né, podemos falar com um certo carinho maior sobre a nossa cidade. Professora Nilda Simone, até em consideração até o livro da senhora, que na mesa ao lado do livro do Dr. Freio de Mello, que foi prefeito de Aparecida, né, Aparecida de Goiânia, do Zero ao Infinito, são 2 obras que retratam sobre a Aparecida de Goiânia. E o que a senhora pode falar sobre a emancipação política de Aparecida em si, que foi em 14 de novembro de 63. A cidade, na época, ela era muito pequena, né? Pertencíamos a Goiânia. O que acontece? As pessoas tinham aquela vontade que tornássemos cidade. Desse momento à frente, reuniu-se para conversar. Os políticos, as pessoas atuantes, as pessoas que tinham esse gosto, o seu Alfredo. Mas sobre esse tema, eu creio que o César falaria bem melhor que eu. A senhora, você faz um trabalho em cima da questão da cidade antes de 63, a sua pesquisa? Eu gosto mais de falar sobre a parte antiga. A emancipação, eu gosto de ouvir as pessoas, a contribuição. Então, o professor César, ele é historiador, ele é sobrinho de políticos, né? E ele vivenciou isso aí. Aliás, sobrinho do primeiro prefeito nomeado em Aparecida, Licídio de Oliveira, que leva o nome do antigo paço municipal, é Centro Administrativo Licídio de Oliveira. O que o senhor pode nos contar? Quando que surgiu esse movimento de tornar Aparecida uma cidade? Com a vinda do Freio de Mello e trabalhando na coletoria do Estado, então ele reúne com as pessoas que aqui moravam, o Tânia de Mello, o irmão dele, o seu Alfredo, que era subprefeito, né, na época, e a dificuldade que a Aparecida tinha no transporte, na educação. Então se tornou necessário e começou a se fomentar a ideia de tornar o distrito aí um município, né? E a ideia de algumas pessoas que gostavam, militavam na política e não tinha talvez tanta oportunidade para ser candidato em Goiânia. Então já fomentava a ideia de ser candidato em Aparecida, de assumir cargos públicos em Aparecida, né? Então constrói-se a ideia da emancipação política nesse percurso da dificuldade de Aparecida tinha, os benefícios que chegavam eram poucos, né? Uma cidade ligada muito à agricultura, muito ao campo.
Então, precisava se tornar um município. E aí começa a fomentar essa ideia, e sempre costurada pelo então vice-prefeito, subprefeito, o senhor Alfredo Garcia. Alfredo Garcia. E a Aparecida era distrito, até uma questão aí para quem estuda história, pesquisa história de Aparecida, era distrito de qual município? De Goiânia. De Goiânia. Ela foi ligada à antiga Campinas, né, com a construção de Goiânia, que passou todo a pertencer a Goiânia, ela passa a ser distrito de Goiânia. O subprefeito que era nomeado pelo prefeito de Goiânia. Exatamente. E quem foi responsável pela lei de emancipação de Aparecida? Quem escreve o requerimento e assina é o senhor Alfredo Garcia, o subprefeito da época, direcionado ao deputado Olímpio Meirelles, né? E junto aí começa a força do Freud, e aí ele tem um grande valor nesse sentido, né? De trabalhar, de articular junto com o Tanner. Então começa a construção dessa ideia, já junto com o senhor Olímpio Meirelles e o Iris Rezende, que era deputado. Que era deputado estadual. Não, o Iris Rezende, atual prefeito de Goiânia. E o prefeito de Goiânia era Seixas também. Que contribuiu muito nesse processo, porque ele não pôs nenhum desfavor na construção, na emancipação política. Era distante, né? O centro de Goiânia, tinha Goiânia, Campinas, e Aparecida era muito distante. Era muito distante. Para você pensar, sim, a administração está no centro de Goiânia para vir para cá. A parte religiosa que vinha da assistência vinha de Campinas, muito difícil, né? O trajeto ele era complicado, entendeu? Então, se preocupava com isso e também deslocamento para estudar. Aparecida tinha uma escola no início, né? Que é o Dom Pedro. E não tinha nenhuma linha de ônibus. Tinha que pegar o ônibus que ia para Piracanjuba. A senhora fala que... Nesta época, a senhora fala na história antes da emancipação de Aparecida, que no livro da senhora tinha uma carroça azul que era ostentação na cidade. Era uma jardineira que vinha de Piracanjuba, passava em Hidrolândia, passava em Aparecida, levava as pessoas para Goiânia. Certo. E na época da emancipação, quando queria-se ir a Goiânia, pegava-se o ônibus que ia para Piracanjuba. Nós não tínhamos, não parava então, aqui. mas aqui teve um pioneiro que comprou uma... Foi o tio Benedito Batista de Toledo. Comprou uma carroça e o pessoal passava no ponto de ônibus, ostentando a carroça, que o pessoal estava esperando o ônibus que vinha para Piracanjuba, vinha para Aparecida. É verdade, isso aí faz parte da história. Então, 11 de maio de 1922, a cidade começa pela fé. A senhora acredita que naquela época, aquelas pessoas imaginavam uma cidade? Acredito que não. Não. Acredito que o momento que a cidade surgiu, em 1922, foi devido mesmo à religiosidade. Porque tinha que buscar o padre em Campinas, aqui não tinha como fazer os batizados, os casamentos. Então era 1, 2 vezes por ano, né, que o padre vinha para fazer essas desobrigas. E o povo era muito religioso. Então deu-se a ideia dos fazendeiros fazer a capelinha para que essas desobrigas fossem feitas aqui. E um fazendeiro cedeu a casa para o padre, né, que ele morava lá na casa dele, quando vinha, que era o Sr. Antônio Alves Forte. Então o padre tinha um quarto lá, permanente. Aparecida de 1922, e o professor César, como que se deu essa questão, a vontade mesmo de emancipação, em qual momento, em qual ano que começa essa vontade? Porque eu lendo aqui o livro da professora Nilda Simone, parece que foi em 63 e tudo se resolveu. Foi assim mesmo? Ou é lá atrás? Porque tem 1922 começa em razão da igreja, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que hoje é um santuário Nossa Senhora Aparecida. Quando que começa o movimento político mesmo, para ter emancipação da cidade? Começa na década de 60. Na década de 60. Então foi rápido 60, essa vontade daquela população, daquela época, se emancipar, foi rápido? Foi rápido. Fomentou maior quando o seu Alfredo assume como subprefeito. Aí ele ganha mais força, né, no processo.
ela começa em 1960, final de 59, 60, começa a formar discussões envolvendo principalmente os pioneiros de Aparecida, nas famílias tradicionais. E a ideia mesmo do município, né, precisar se tornar município para ter esses benefícios. Ter uma industrialização, ter uma condição de vida melhor. Né? Então, assim, é só para... eu quero esclarecer para quem está nos acompanhando, e eu como jornalista e morador de Aparecida, venho acompanhando isso, a gente não vê assim... Foi da década de... Foi em 1960... Em 3 anos, assim, então o movimento foi... O Freud cita aqui no livro dele, que foi uma reunião que teve no cemitério. Você viu aquela parte que ele fala? Que em um dado momento, as pessoas estavam no cemitério, reunidas, assim, todas as pessoas aqui da cidade, os fazendeiros, as pessoas atuantes, os militantes, os políticos. Parece que no dia de finados. No dia de finados, aí começaram a conversar. Segundo o Freud, ele relata para nós essa parte. Que foi nesse momento que tiveram aquela reunião e a ideia amadureceu. A partir daí, começaram a andar, buscar documentos para que isso acontecesse. Mas, a meu ver, o senhor Alfredo Garcia, ele foi um marco na emancipação política de Aparecida. Não desmerecendo os outros. O Tânia tem uma força muito grande, porque era uma família forte, o sogro dele, a família da esposa, era uma família muito forte, né? O Freud, por ser coletor fiscal, né, trabalhando no Tesouro Estadual, tinha muito conhecimento, tinha esse conhecimento com o Íris, tinha o conhecimento com o Olinto Meirelles, que era um político muito tradicional no Estado. Mas, se não fosse a força do seu Alfredo, assim, na questão de ser então subprefeito, e de ter o conhecimento com o prefeito, era muito próximo ao prefeito, ao Hélio. Então, deve ser esse fator muito aí mesmo. E esse personagem, o Alfredo Garcia, era subprefeito, foi ele que fez o pedido, o requerimento, e após a emancipação política, qual foi a participação dele na política da cidade? Ele sempre contribuiu muito, né? Ele foi candidato umas 2 vezes, foi secretário, foi secretário de administração, foi secretário de transporte, Aparecida. Ele foi candidato a vereador umas 2 vezes em Aparecida. Ele era uma pessoa e era sempre um conselheiro. Muito educado. Eu estou aqui na página 40 do livro da professora, um olhar sobre a Aparecida. Aparecida emancipada pela Lei 4.927, que criou o município de Aparecida de Goiânia. Ela foi sancionada pelo governador Mauro Borges Teixeira. E como se deu a nomeação do primeiro prefeito, que aliás é o seu tio, Ilcide de Oliveira. Ele era militante também, né? Trabalhava, tinha um comércio, uma família também que já tinha sido, o irmão dele, o Gentil, tinha sido subprefeito, né? Então já tinha esse trabalho. E reuniram todos e acharam com ele um bom nome para ser. E a proximidade dele, do Cídio, com o Olinto Meirelles e com o Íris Rezende, né? Com o Hélio Seixas, o prefeito de Goiânia, ele era muito próximo ao Hélio, família. E quando ocorreu a primeira eleição? Porque ele foi nomeado. Isso. Né? Quando ocorre a primeira eleição? Ele é nomeado, fica por um curto período, ele sai, entra o Barroso, né? A Revolução, né? Com a Revolução. E em 1964, 65 tem a primeira eleição. 65, e o eleito é Tânia de Mello. Tânia de Mello. Aí é o primeiro prefeito eleito. Que tomou posse em 66. Teve disputa naquela eleição? Teve. Foi concorrido o Delcides Alves Fortes e o Tânia de Mello. Aí o Tânia de Mello venceu a eleição. O que marca a administração do primeiro prefeito? Tânia começou a estruturar... Primeiro prefeito eleito. Tânia começa a estruturar a prefeitura, ele vai organizar um cemitério, ele que tem essa edificação de criar lei, arrumar tudo, e mais na organização da prefeitura mesmo, de ter uma prefeitura secretariada e começar a trabalhar a parte financeira. E o cartório, né, vai a prefeitura não tinha sede, parece que a sede era na casa dele, na casa dele, que era na rua principal.
Aí ele abriu uma sala da casa para se tornar essa sede da prefeitura, até construir um espaço próprio. Por falar em sede, o prefeito Gustavo Mendanha, atual prefeito de Aparecida, está concluindo a sede, uma nova sede da prefeitura de Aparecida, e o ex-prefeito Marguito Vilela assumiu em 2009 no Centro Administrativo Licídio de Oliveira. Antes do Centro Administrativo Licídio de Oliveira, teve outra sede da prefeitura? Não, além da casa? Da casa, a casa já foi pro centro. Que era bem próximo, né? Então, só foi remodelando. Então a história de Aparecida vai ter o Centro Licídio de Oliveira. E agora essa nova sede. A atual, onde funciona a Secretaria da Fazenda, ali no Centro de Cultura Zé Barroso, e a próxima. Né, a nova sede que está próxima de ser construída. Provavelmente essa definitivamente, né? Porque é uma obra grande. E tem projeto para expansão, né? Vai ser lá para os próximos anos, né? Certo. E na década de 70, o que marca, professor, a cidade década de 70? A eleição do Freud, ela contribuiu muito para a Aparecida, que foi na década de 70, final da década de 70. Até chegar a eleição do Freud, foram prefeitos que mantiveram o trabalho, né, de organização do município. Freud, quando assume, ele tem uma visão futurística muito grande de transformação da cidade. E aí, para os tipos de loteamentos, de divulgação da cidade, na mídia, a Aparecida vai ser conhecida nacionalmente, né, Por quê? pelo trabalho. Por que a Aparecida... O Freud Como é que você define, assim, você como historiador, define que a Aparecida foi conhecida nacionalmente? O trabalho do Freud de divulgar, de lotear, né, ele loteou um pedaço e ele colocava na televisão. Olha, esse loteamento é maravilhoso, ele é grandioso, venha para Aparecida, que a Aparecida é uma cidade próspera, que mais vai crescer, vai ser a cidade mais dinâmica de Goiás e quiçá do Brasil. Ele tinha uma visão muito futurista e realista hoje, né? Porque o que aconteceu? Ele via isso no passado. Então, quando ele loteou, apesar dos loteamentos na época não ter sido assim, com infraestrutura, que eu acho que foi uma coisa que ele pecou, foi a falta de infraestrutura, mas naquela época também as outras cidades eram assim. Então ele tinha uma visão futurista, ele falava, Aparecida vai ser a maior cidade do Brasil, ele falava assim. Ele até fala hoje, né, que ele tinha essa esperança e ele idealizava. Então ele foi um prefeito futurista. Quando a cidade emancipou, de acordo com o livro da professora Nilda Simone, a zona urbana tinha 1.082 habitantes e a zona rural 5.994 habitantes. Um total de 7.076 habitantes. Então, essa primeira fase da emancipação política de Aparecida se define como um momento de organização, essa questão do cemitério, de organizar o cemitério, transporte, questão de energia elétrica, de pavimentação das ruas. E o marco que diferencia uma ruptura com essa questão só de organizar, já começa a pensar no futuro, é a partir da gestão Freud de Mello. Aí depois veio a gestão do Norberto, né? O Norberto era uma pessoa muito jovem, muito idealista. Ele... Com 29 anos, ele corria atrás. Foi eleito prefeito de Aparecida com 29 anos. Então ele era uma pessoa que corria atrás, ele amava a cidade. A gente não pode esquecer essa parte, né, César? Ele amava a cidade. Então, assim, na época eu era criança, mas o meu tio foi candidato a vice-prefeito com ele, o outro foi vereador, ambos eleitos. Eu lembro de ver assim, a transformação que a cidade começou a ter na época do Norberto. Primeira eleição dele em 1982. Em 82. A gente tinha gosto, começou a ter gosto de falar que morava em Aparecida. Eu particularmente gostava. Que aí começou a ter o transporte, começou a ver outras coisas para cá, as escolas começaram a aumentar. Criou-se muitas escolas de placa, que na época do Willis Rezende com os mutirões. Mesmo que elas tenham sido feitas assim, de uma forma mais simplória, elas tiveram um grande marco para a educação. Era uma conquista para a cidade. Era, não foi, César? Foi. Assim, nas outros bairros mais longes. Aparecida, ela assim, o Freud, ele é o marco, depois ele tem o problema da cassação dele. E como que ocorreu isso? Né? E aí começa, né, novamente tudo de novo com a mão do Norberto. Freud, ele foi, nessa visão futurista dele, ele pensou grande demais a conta, ele melhorou a praça, ele construiu prédios para ter a imprensa, ter jornal, ter tudo aqui, né, o teatro, tudo.
Então ele pensou nisso tudo. E às vezes sem preocupar com a parte financeira, de prestação de conta e tudo. Então isso é o que leva à cassação dele, né? O primeiro e único prefeito cassado de Aparecida. E aí o vice assume, o seu Zé Fabiano assume e só termina o mandato, né? Mantém aquilo ali normal, tudo. E aí quando vem em 82 a eleição do Alberto, ela vem com aquela primeira eleição de governador pós-regime militar, né? Então vem com toda aquela transformação, aquela busca, né, de ansiedade, tudo. E o Norberto casou muito bem com isso. Porque o Norberto, ele tinha... E ali começa, falando de política, não falando de emancipação política, vamos falar de partidos, né? Ali começa a história do MDB, em Aparecida. Né? Começa a força que vai crescer, criar o MDB em Aparecida, depois o PMDB. Qual que era o partido do Freude de Mello? Arena, né? Arena. Então, em 82, há essa outra ruptura, né? De questão... E aí, com o loteamento, assim, até de um certo modo desordenado, do Freude, e o pensamento também de construção, de desenvolvimento que o Norberto tinha, começa a vinda das pessoas para Aparecida. Começa o crescimento propriamente dito, né, Nilda? Porque tanto que quando ele era prefeito, ele pensou em construir os polos. E após a saída dele, com a entrada do Sebastião Viana, foi o primeiro polo industrial implantado em Aparecida. De Mag? Foi implantado na gestão do São Sebastião. Mas o que acontece? Já se pensava, já se trabalhava na gestão do Norberto para trazer esse polo para cá. Quando foi consolidado, já estava na gestão do São Sebastião. Então, o grande marco da gestão do São Sebastião foi trazer o polo industrial para Aparecida, então, a semente da vocação da industrialização começa na década de 80. E o que acontece? A nossa cidade começou a receber inúmeras pessoas vindo de diversos lugares do Brasil. Por isso que eu falo que ela é mesclada de culturas. Porque nós hoje somos um povo que nós não podemos falar somos assim, eu sou genuinamente aparecidense. Não, nós somos aparecidenses. Porque cada um veio de um lugar. E sempre foi assim, professor? Esse carinho pelas pessoas que vêm de fora? Não, essa questão dessa marca, não tem ninguém genuíno aparecidense. Não. Desde lá de trás, é porque o pessoal vem de Minas, né? Vem do interior de São Goiás, Paulo. Se eu falar errado, César me corrija. Como Goiás ela foi a capitania, né? Então todos vieram de fora. O que estava aqui era os índios Caiapós. Como a gente pode provar. Então os primeiros habitantes daqui foram os índios Caiapós. Esses são genuinamente aparecidenses. Os outros vieram, né, com a formação da capitania. Eu até estou escrevendo sobre essa questão, que é a construção e desconstrução da identidade, né, da aparecidense. Então, eu acredito que a desconstrução da identidade começa com o início do mandato do Norberto. Desconstrução? Porque a gente tinha ainda até então, a mentalidade, né, identidade de uma cidade interiorana, cidade pequena. Era comum você... Ainda tinha a festa que acontecia em janeiro, né, a festa de São Sebastião, que era com a comunidade toda. Você tinha folia muito forte ainda na cidade. E aí, com esse crescimento, esse inchaço da cidade que veio... Mas esse crescimento não é fruto também da forma que se deu a ocupação, os loteamentos, aí não começa lá na gestão do Freude? O Freude faz loteamento. Vem o início dele, não é tão forte igual foi nos 6 anos do primeiro mandato do Norberto. É que veio mais gente para cá. E até então, nossa cidade, eu vejo a forma do César assim. Até então, nossa cidade, que tinha poucos habitantes, a gente se reunia, se encontrava, ela era uma visão interiorana. Certo. A partir do momento que o Freude loteou, começou a chegar gente. Mas quando o Norberto consolidou a sua administração, o que aconteceu? A cidade ficou no meio. Ou ela era interiorana ou ela ia ser grande cidade. Então, naquele momento, nós não tínhamos as festas, igual ele falou. A festa de maio era na praça, era nas ruas. Então, nós tínhamos aquele encontro ainda do povo que era daqui. Que, assim, entre aspas, acreditava ser daqui, os pioneiros. Depois, quando chegou a década de 90, a festa se distanciou
e cresceu. Aí que dá essa fala do César, desconstrução. Bem a Cidade Livre. É porque é forte esse termo. Desconstrução. Quando a gente fala em desconstrução... Porque talvez não é uma nova construção, a construção de uma nova Aparecida. Você desconstruiu aquela mentalidade de cidadezinha, de povoado, de capelinha, né? E vai começar a construir uma identidade agora que vai ter a contribuição do nordestino, do sulista, né? Pessoal do norte, nortista, e agregar da nossa cultura, tudo. Então vai mudando essa estrutura. Por isso que a gente chama de construção, desconstrução e construção ao mesmo tempo. A Aparecida hoje ela passou por um período que era cidade dormitório, hoje ela já não tem mais tanta essa... Mas antes eu quero só algumas coisas para quem está nos acompanhando, e eu tenho certeza que esse material servirá de base de pesquisa, de apoio para muitos que queiram entender um pouco da história de Aparecida. E você citou aqui, professor, a questão da festa da igreja, né? A festa de maio. E aí eu remeto a uma pergunta. Hoje nós comemoramos a festa mais popular da cidade de Aparecida, é no 11 de maio, em referência a 1922, quando naquele momento, como você disse aqui antes, ninguém pensava em cidade, estava pensando na questão da fé, da religião. Por quê? Como que você explica, vocês dois podem nos ajudar a entender, por que a festa de maio é mais popular do que o 14 de novembro, quando se emancipa Aparecida? Eu vejo a festa de maio da seguinte forma. Quando construiu a cidade, fez a capelinha, fez o rancho, teve a primeira missa, a comunidade se reunia ali, então ali era um marco. Então essa festa todo ano se dava, vinha gente de todas as cidades adjacentes à Aparecida. Muitos vinham até de carro de boi para ficarem aqui, para participar dessa festa. Então o que acontece? Ela já foi uma festa muito grande, hoje ela não é mais. Hoje ela está acoplada ao Aparecida Show, que no passado foi Rodeio Show. Mas quando ela era festa da cidade, dentro da cidade, nas ruas da cidade, ela tinha uma identidade mais aparecidense. Ela tinha uma identidade mais voltada tanto ao povo pioneiro, quanto aos outros que aqui tinham chegado. Ela começou na Praça da Matriz, para situar as pessoas, Praça da Matriz, e depois a Avenida Independência. Todas as adjacências. Eu lembro criança em uma festa na Avenida Independência. Onde que era o Aparecida, onde é hoje o Aparecida Shopping. Era naquela avenida. Foi a primeira arena de rodeio, foi montada ali. Que era saída para a Cidade Livre, né? Saída para a Cidade Livre. Então, quando o centro ficou pequeno, ela foi para lá. Mas naquele lugar ainda tinha aquela identidade interiorana. Era aquela coisa gostosa, onde a pessoa ia e tinha condição de vivenciar as fases da quermesse, depois a Feira da Indústria e Comércio, que foi a primeira, as atrações turísticas que vinham. Agora, ela já tem uma visão assim, mais de mídia, porque a nossa festa do centro da cidade tornou-se somente a quermesse do padre. Mas houve uma separação quando foi construído o Centro de Cultura José Barroso? Eu creio que no primeiro ano... Na gestão do Ademir Menezes? A ideia era levar ela para lá e fazê-la lá, tanto a quermesse quanto a parte dos shows, né? Mas isso aí não foi consolidado. Por quê? Porque o povo do centro gosta da festa nas ruas. E aquele show do Aparecida Show já é um show assim, elitizado para muita gente. A nossa cidade ela é complexa. E que extrapola a questão da religião. Ela né? é pequenininha. Porque lá vai todo mundo que não professa a fé católica, então extrapola. 5 anos mais ou menos que passa a festa para o local, ainda tinha aquele ranchão, aquele primeiro pavilhão. Dentro do Centro de Cultura. Dentro do Centro de Cultura pertencia à igreja. Depois já foi tirando e hoje já nem tem isso mais. Hoje já, tá separado, a igreja já não participa daquela festa lá. Certo. Né? Aí é onde eu falo para você também, mais uma vez, uma construção, uma desconstrução dessa identidade. A festa que era tipicamente religiosa, cidade, né? Onde as famílias tradicionais se reuniam, ela mantém-se hoje, mas só como a quermesse do padre. E a outra festa... E é importante diferenciar, para quem nos acompanha,
Aparecida, em 14 de novembro de 63, foi emancipada politicamente. Então, a Aparecida hoje tem 55 anos de emancipação política. E o santuário vai para quantos anos? A paróquia Nossa Senhora Aparecida já quase completando 100 anos. Quase completando, vamos completar 100 anos. Então, talvez até uma contribuição de você entender que a Aparecida é uma cidade nova, é mais nova do que Goiânia, enquanto cidade. É mais nova do que Goiânia enquanto cidade. Então, e ela está em processos de formação, de construção, tudo nesse sentido. Eu costumo dizer que a Aparecida são várias Aparecidas dentro de Aparecida, são vários municípios dentro de um município. Verdade. Porque se você for, quando você faz uma viagem dentro do município, você chega na Cidade Livre, você tem uma força muito grande. Cidade Livre foi a primeira invasão de Aparecida? Foi em 1976, eu lembro da época que começou a invasão. Meu avô foi lá e pegou 2 lotes. E ele não precisava disso não, mas ele foi lá e pegou 2 lotes. Lembro como hoje. Eu falei assim, não, tá tendo uma invasão lá na Cidade Livre, indo lá para a Serra das Areias, a Tidorvina. A fala foi dessa forma, porque a Tidorvina era irmã dele. Aí ele foi lá e marcou 2 lotes. Nunca esqueci essa data. 1976. É a primeira invasão. Primeira invasão. E hoje é um centro comercial. A Avenida Independência é um centro comercial fortíssimo. Aí você tem Cidade Livre, você tem o Garavelo, você tem Vila Brasília, você tem a Vila Brasília, você tem o Cruzeiro. Papilão Parque. Papilão tá tudo assim, região né? Jardim. Está surgindo uma outra agora, né, César? Que é aqui que nós podemos acompanhar o desenvolvimento. A região grande, leste. Por outro lado, vamos falar, a Vila Souza é o primeiro bairro, a primeira vila regularizada de Aparecida. E a década de 80 começa a industrialização. A década de 90, o que marca a década de 90, além daquela questão mais delicada que nós temos que falar, que ficou conhecida como Baixada Fluminense de Goiás. A onda de violência. Uma onda de violência na década de 90. É o que marca mesmo. É o que marca. Aí, né? Aí você tem na década de 90 essa discussão. Em 92 nós temos uma eleição que foi marcada. Que é o Alberto Teixeira disputando o segundo mandato. Exatamente. Aí ele vai disputar. E o tema do debate, da discussão entre os candidatos é a questão da violência. Parece ser uma possível Baixada Fluminense goiana. Despertou aquele cuidado que teria que trabalhar essa questão com mais seriedade, porque senão nós íamos tornar uma Baixada Fluminense. A população quer isso? Não, a população não quer. Aí o que nós fizemos? A população aparecidense da época reuniu-se, né, César, e começou a traçar estratégias para que nós fôssemos para o outro lado. E qual que foi? O que foi a meta para sair para superar esse problema? Nesse período nós temos a cidade já consolidada enquanto um bairro, mas nós temos uma nova, não é uma invasão, mas se pode se considerar uma invasão muito grande, que foi para sanar um problema de Goiânia, veio o Tiradentes. Que foi essa onda de violência muito grande. O problema de Goiânia era a invasão da Serrinha, ali na Avenida Transbrasileira, na divisa com a Aparecida. Aí traz e forma o Jardim Tiradentes, que é outro setor assim, grandioso, né? E com muitos problemas. E aí, Aparecida volta a questão da industrialização, final da década de 90, início da década de 2000, com a gestão do então prefeito Ademir Menezes. Na época do Ademir, eu gosto de falar assim, que foi a época que nós começamos a amar a nossa cidade. Nós que viemos de fora. A minha família é toda pioneira, mas eu não sou daqui. Você tinha um amor tímido lá atrás, né? Então o que acontece? Cresci aqui a nossa juventude, né, César? E na década, assim, quando o Ademir assumiu, a gente começou a trabalhar isso aí. Ele falava sempre, nunca esqueça os discursos dele. Gente, vamos comprar em Aparecida, vamos colocar as placas dos carros em Aparecida, vamos valorizar a nossa cidade, porque é aqui que a gente vive. Então eu achei muito interessante, eu gosto dessa época. Por quê? Porque a gente começou a fazer isso. Porque até então nós olhávamos, né, César? E quase ninguém tinha carro. O Ademir começa a trazer essa figura de Aparecida. Vamos pôr os carros em Aparecida, vamos trazer o comércio em Aparecida, vamos deixar. Eu me lembro da campanha para emplacar o carro em Aparecida.
da campanha em parceria com a Associação Comercial, com a SEAG, para comprar no comércio local, tinha sorteio no final do ano. Começa todo esse processo. Aí ele começa a deixar, a cidade começa a deixar aquele estilo de cidade de dormitório para passar a ser uma cidade industrial. Conversando sobre emancipação política, não tem como falar sobre os prefeitos, sobre a marca. É claro que aqui não conseguimos falar de todos, mas o que marca cada década, né? Desde 60, e a gente fala agora da década de 2000, início da década de 2000, o Estatuto da Cidade, a Aparecida conseguiu elaborar o plano diretor, começa a ter mais planejamento, é isso, professor? Isso, já começa a exigir dos futuros loteamentos uma estrutura, né? Uma infraestrutura para ser aprovada através do plano diretor, através do Estatuto das Cidades. Então você começa a pensar tudo isso aí nessa organização. E aí começa a Aparecida a ter essa força que tem hoje, né? De cidade grande, é a segunda cidade do estado. E como é após a sucessão do prefeito Ademir Menezes, a gestão do prefeito José Macedo, que vem lá do Jardim Alto Paraíso. Antigamente tinha muito esse peso aqui, né? Da onde que era o prefeito. Muito longe, né? Do centro O Ademir era da Vila Brasília, o vice dele era o Osaí, no primeiro mandato, de Aparecida, José Macedo do Jardim Alto Paraíso, e o vice era também numa região que não era do centro, que era o Marlúcio Pereira, né? Então eu acho assim que foi bom essa junção de lugares da cidade, né? Porque cada um conhecia um pouco da sua realidade. Então quando o Macedo assumiu, ele implantou o Ame Mais Aparecida. Nunca esqueço. Esse Ame Mais Aparecida, todas as escolas falavam desse projeto, para que a gente amasse mais a cidade, dando continuidade ao que o Ademir falava, né? Que nós tínhamos que valorizar o comércio local, valorizar o que tínhamos. E com a chegada dessas novas empresas, para novos polos, né, que chegou na gestão do Ademir, na gestão do Macedo, alavancou tanto o comércio como o desenvolvimento da cidade. Informatizou, fez os planos diretores. Eu acho que foi um marco de alavancamento da cidade. E a gestão do ex-governador, o primeiro ex-governador a se tornar prefeito de Aparecida, Maguito Vilela? É outro marco, que eu acho que a gente pode dizer que a gente tem uma cidade antes de Maguito e uma cidade pós-Maguito. Né? Eu não sei se foi... Ele soube... Ele foi governador, então você tem essa influência toda para vir benefício, estruturar. Ele não preocupou só com a industrialização, trazer novos polos, mas ele preocupa também com a parte social, ele vai procurar trazer outros benefícios e a parte educacional. Né? Nós vamos ter o advento desse período agora das faculdades em Aparecida. O FG, IF, né? Então você tem essa estrutura muito grandiosa. Agora, se você perguntar para mim assim, o que pecou todos esses prefeitos? Vamos deixar para depois, no finalzinho, para suspense? Eu acho que a gestão do Maguito, ele tinha muita influência, como o César falou, ele já foi um político muito respeitado, ele é um político muito respeitado, né, no Brasil todo. Então ele tinha muito acesso ao governo federal, e o governo federal, na gestão dele, ajudou muito, deu muito apoio, né, que ele tinha o apoio lá do presidente Lula, depois da presidenta Dilma. Então ele trouxe muita verba para a cidade e soube aplicá-la nos lugares certos. Então eu acredito que ele foi muito esperto nisso. Ele aplicava no que era necessário naquele momento. E a população gostou muito da administração dele. Que chega agora, retorna à prefeitura para um filho de Aparecida, né? Também. Gustavo Mendanha. Gustavo, para mim, Você foi professora do Gustavo? Nós fomos vizinhos, né? Ele era um menino que ele frequentava a minha casa quando criança. Eu tenho um carinho muito especial por ele, nunca neguei isso. E eu acredito, assim, que ele sendo o único prefeito genuinamente de Aparecida, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque os outros vieram para cá. Ele não, ele conheceu aqui desde criança. Ele vivenciou a cidade, né, César? Ele frequentava o centro da cidade, ele conhecia as adjacências, ele fazia trabalhos filantrópicos dentro da cidade. Então a responsabilidade dele, assim, é muito grande. Mas eu vejo ele como um político novo, mas um político coerente.
Porque administrar uma cidade de quase 700 mil habitantes não é fácil. Então, criticar, falar é muito fácil. Agora, estar no lugar dele não é. Porque estes outros prefeitos, eles pegaram a cidade em momentos distintos. Porém, a cidade era muito pequena. Depois foi crescendo, e hoje, como é a Aparecida? O desafio do atual prefeito É muito grande. é sempre maior do que os anteriores. Porque tem muita coisa feita e ainda precisa fazer muita coisa. Né? E poucos têm esse conhecimento histórico de reconhecer que a cidade evoluiu. Né? Não tem essa paciência, que é o imediato, que é o agora. E outra coisa que eu não sei se vocês observam, que todo dia chega gente para Aparecida. Então se planeja hoje um hospital, por exemplo, para atender 30 mil pessoas em determinada região. Amanhã, não é, César? Tem 35 mil pessoas. Depois tem 40 mil pessoas. Então, esse povo que vem de fora, não que ele seja um ônus para nós, mas ele não foi planejado naquele momento. Então, a dificuldade da cidade que eu vejo hoje é isso, principalmente escolas, que é a nossa região. Todos os dias, pessoas chegando, querendo vaga, mudando, voltando, vai e volta. Os desafios estão postos. Encerrando agora o programa Agenda Aparecida, o primeiro programa de entrevistas do canal da Cidadania de Aparecida. Quero agradecer o professor César Araújo, sobrinho do primeiro prefeito nomeado de Aparecida, Licídio Oliveira. Agradecer a professora e pesquisadora Nilda Simone. E agora você pode falar, eu te cortei lá os pecados dos prefeitos, né, de Aparecida, porque nós estamos falando de emancipação política, tem que falar das autoridades que contribuíram até hoje, até para servir que o prefeito Gustavo Mendanha não cometa o mesmo pecado dos outros e nem os próximos prefeitos. Para mim é um prazer muito grande de poder participar desse programa. Falar de Aparecida é muito bom. É a cidade que eu moro, que eu vivo aqui e trabalho, pesquiso sobre Aparecida. E quando eu falo do pecado, eu falo da questão cultural. Né? Não fez parte do projeto do secretário de Cultura de Aparecida a preservação patrimonial. E a cultura de um município, ela tem que passar primeiro pelo patrimônio, pela preservação patrimonial. Cleia Bose, quando ela coloca essa questão, ela é visível, porque quando você chega na cidade e você vê o patrimônio ali preservado, seja no casarão, seja na igreja, nas tradições culturais da folia, nos terços, então você vê a cidade como um foco forte. Você chega em Catalão, você sabe que Catalão tem a Congada, tem o Eco da Congada, né? Você chega em Goiânia, você tem. A Aparecida deixou isso aí. Então precisa que o secretário de Cultura, né, fomente uma lei, né, fomente as políticas públicas da cultura para isso. Preservação patrimonial. Hoje nós temos pouquíssimos prédios que remetem à nossa história de fundação da cidade, preservados. Então isso precisa ser repensado. E através disso aí a gente vai conseguir fortalecer a identidade nossa, a identidade da aparecidense. Quem é o povo aparecidense? O canal da Cidadania, professor César, tem como missão resgatar a identidade cultural de Aparecida, registrar o que está ocorrendo e ser uma memória eletrônica, né, da identidade cultural da cidade de Aparecida. Aliás, estamos gravando aqui na Biblioteca Municipal, o Sulino Leão, e a professora Nilda Simone. Desde 78? Funciona a Biblioteca Municipal neste mesmo local? Não funcionava assim, próximo à Câmara, a antiga Câmara. Certo. Professora, muito obrigado e quero registrar suas considerações finais com a Agenda Aparecida. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre Aparecida, que é a cidade que eu amo, a cidade que eu escolhi para viver, cidade que eu criei meus filhos, né? E talvez um dia serei enterrada bem na entrada, perto do Freire ali, para nós mantermos vivos essa tradição de amar a cidade, e o César será nosso vizinho. Então eu acredito assim, que a nossa cidade, ela perdeu muito essa identidade cultural mesmo. Porém, eu acho que poderia ser revitalizado o centro da cidade, feito um museu, criado uma biblioteca maior, criado espaços onde os jovens possam ter algo a fazer, não somente ficar naquela praça ali,
Eu acho que isso é um anseio do povo da região central. As outras partes da nossa cidade, a gente deve ser visto com um belo olhar. Mas como moramos aqui, e aqui foi um marco, foi um início, eu acho que quando vier visitar a nossa cidade, que se comece do marco, né, César? Do centro. Então isso aí é o meu desejo, é a minha vontade. Que o centro de Aparecida seja revitalizado e que seja o marco da cidade novamente. Muito obrigado a todos. Quero pedir que se inscreva no canal da Cidadania de Aparecida no YouTube, curta a página no Facebook, o nosso Instagram e até o próximo Agenda Aparecida.